Olá, muito boa noite a todos e a todas. Na nossa página hoje, nós vamos receber o Michel Souza, da Miss Souza Cultura e Entretenimento, para a gente falar sobre turismo receptivo na Fortaleza São José da Ponta Grossa. Então, o pessoal está chegando devagarinho aí e estamos aguardando o Michel a fazer a solicitação para a gente começar a nossa live de hoje. É a terceira que nós estamos fazendo aqui pela Biologia. Eu tive essa ideia justamente para a gente valorizar a profissão de guia de turismo e poder mostrar o trabalho dos colegas também. Então, o Michel já solicitou aqui essa conversa de hoje. Então, Michel está quase aí. Vamos ver se a nossa internet hoje colabora para que a gente possa ter uma live tranquila. Olá, Michel, tudo bem com você? Boa E noite, aí, Lu. Boa noite, pessoal. boa noite. Tudo tranquilo para sua primeira live? Muito ansioso, né? Mas vamos lá. Vamos começar. Vou agradecer primeiramente a você pelo convite. Gostei muito de poder vir aqui, poder participar com você e falar um pouquinho sobre a minha experiência lá na Fortaleza de São José da Ponta Grossa, né? Muito bem. Então, para quem não me conhece, eu sou a Luciana Zagonel, que administro aqui a Biologia, e tive essa ideia, como eu estava falando anteriormente para vocês, para a gente valorizar a nossa profissão e incentivar os nossos colegas também a não desistir, porque é um período bem complicado para todos nós, que não podemos estar atuando aí. E todo guia de turismo começa com uma boa história, né? Então, contar um pouquinho, eu e o Michel, a gente se conheceu no IFSC ano passado, no curso de Guia de Turismo Nacional, e a gente participou como voluntários do projeto Turismo Receptivo na Fortaleza São José da Ponta Grossa, e é o que a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje. Então, Michel, fala um pouquinho para o pessoal quem você é, por que que você resolveu fazer guia de turismo e a ideia da sua marca, que é Miss Souza, Cultura e Entretenimento. Sim, na verdade eu já sempre quis, né, atuar nessa área do turismo há muito tempo. Porém, depois que eu vim morar aqui em Santa Catarina, que para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, né? Ó, quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, eu vim morar aqui, então resolvi entrar nesse curso porque foi uma forma de eu conseguir atuar no meio. Eu sempre quis trabalhar com turismo, só que eu ainda não sabia por onde começar. E eu entrei para o IFSC, comecei a estudar, então fui me apaixonando cada vez mais. A gente primeiro fez o Guia de Turismo Nacional América do Sul, depois a gente conseguiu agora continuar fazendo o Guia de Turismo Regional. E devido a tudo que está ocorrendo, a gente teve que ficar um pouco afastado, né, tendo algumas disciplinas EAD, mas o meu intuito é justamente poder começar a atuar na área através desse curso e depois fazer outras especializações, poder fazer uma gestão mais para frente também. E a ideia é essa, poder estar no meio do turismo, trabalhar com viajantes, que nós somos pessoas que adoramos viajar também, né, conhecer lugares novos. Sim, Então a ideia é justamente começar por aí, né? Começar pelo curso. beleza. E aí que a gente se conheceu. E eu, quando entrei no curso, eu já procurei algum projeto para participar. E a professora Maria Helena estava justamente recrutando pessoas para serem voluntárias nesse projeto. E a gente atuou, então, lá na Fortaleza, São José da Ponta Grossa. E o nome do projeto é Turismo Receptivo. Você saberia dizer para a gente um pouquinho o que, que é o turismo receptivo, para a gente é, explicar um pouco para quem não é da área e entender essas várias formas de turismo que a gente tem, né? Sim, o turismo receptivo ele consiste em você justamente atender os viajantes que vêm conhecer os lugares novos, né? Vêm passear, venham conhecer os atrativos. Então, na verdade, é você poder recebê-los. E esse projeto das fortalezas foi justamente isso, né? A professora Maria Helena nos falou que tinha um projeto, tinha uma galera já atuando, alguns colegas já fazendo. Eu me interessei também de entrar, eu entrei, né, um pouquinho depois, de entrar justamente isso, a gente poder trazer
uma percepção diferente ao viajante, porque a gente tem aquele hábito só de, hoje em dia tudo assim, a gente vai para os lugares, conhece, tira foto, mas e foi, e posta e fica por isso. Então, o nosso intuito, trabalhando com essa receptividade dos turistas, é justamente poder trazer uma sensibilidade maior para o lugar, explicar a história do local, o porquê que ela existe, o porquê que a Fortaleza existe naquele lugar, explicar tudo que foi ocorrendo com o decorrer da história até o momento atual. Então, para o turista poder ter uma visão diferenciada, ele voltar para casa, mas com uma outra percepção. Ele foi, ele tirou foto, ele teve momentos legais, mas também ele conheceu, ele aprendeu um pouquinho mais da história do local e poder passar isso adiante e depois voltar, trazer mais pessoas. Então, é nisso que consiste o turismo receptivo, a gente poder receber as pessoas que vêm de outro lugar e a gente tentar aí com os guiamentos fazer da melhor forma possível, né? Muito bem. E a Fortaleza, São José da Ponta Grossa, ela não tem exatamente um guia fixo lá dentro, né? Então, o projeto ele surgiu com essa ideia de trazer esse turismo receptivo, mais histórico, para as pessoas poderem conhecer, de fato, a história desse patrimônio nacional. Você sabe dizer para a gente como que surgiu essa ideia do projeto, a parceria que ele abrange? O projeto já tinha, foi a UFES, que depois que as fortalezas ficaram abandonadas por um bom tempo, a UFES, que a partir da década de 80, mais ou menos, começou a ter esse projeto de revitalizar o local. Então, naquela época, ele teve ajuda dos locais, né, as pessoas que moravam nos locais também, ajudaram a fazer a limpeza, tirar tudo, porque estava bem abandonado. Muitas pessoas do entorno tinham levado alguns dos materiais que pertenciam à fortaleza, da construção, então, teve esse início desse processo de revitalização começou lá atrás. Então, com o passar do tempo, a fortaleza de São José da Ponta Grossa ficou aberta ao público para que pudesse fazer visitação, pudesse conhecer o espaço. E a professora Maria Helena, juntamente com o professor coordenador Tonera lá da UFSC, né, a professora Maria Helena, para quem não conhece, que é a nossa professora do IFSC, teve esse projeto numa visita técnica que ela foi com alguns colegas e eles tiveram essa ideia de, poxa, já que tem esse atrativo, já que tem esse local tão bonito, histórico, que recebe tantos visitantes, por que não ter um diferencial, ter algum guia que possa apresentar a Fortaleza, que possa conversar com os turistas, explicar um pouco da história. Então, nisso, o projeto existia já há alguns anos, né, uns 2 ou 3 anos mais ou menos, e agora com a gente estudando no IFSC, a gente também teve a honra de poder fazer parte dele, que foi muito, muito bacana. Muito bacana poder pertencer a esse universo, juntamente com os outros colegas que já passaram. Alguns colegas já passaram, já não estão mais, e nós ficamos aí agora para poder dar continuidade a esse projeto tão bonito que a professora Marilena começou. O projeto ele começou sem bolsas para as pessoas poderem atuar. Então, foi somente de uma forma voluntária mesmo, que os estudantes de guia de turismo do Instituto Federal, como nós e como os colegas que já atuavam antes, que tem alguns que estão aí na live, a professora Maria Helena também já está aí, apreciando a nossa live. E então esses estudantes puderam colocar na prática mesmo como a história e toda a técnica que a gente aprende em sala de aula. E isso é muito gratificante, porque faz com que a gente consiga ter mais, mais prática mesmo, porque o guia, ele, para quem não sabe, não pode atuar se não tiver a credencial do cadastro, então esse projeto é um incentivo para os guias poderem estar atuando de forma voluntária e hoje a gente já tem o projeto acontecendo com bolsas, que ano passado aconteceu nesse formato e esse ano também ele foi aprovado, mas a gente ainda está vendo como que vai funcionar o projeto esse ano.
É muito bacana Então, porque é justamente isso, aquilo que a gente aprende na sala de aula, né? Aquela forma de como, ó, não faz assim, fala olhando no olho das pessoas, conversa de uma forma ampla, fala de uma linguagem que cada pessoa possa entender. Se você está num grupo que tem umas pessoas com mais idade, fala um pouco mais devagar, né, Michel? Me chama muita atenção nisso, fala um pouco mais devagar, não seja tão acelerado. Se você está com um grupo de crianças, tenta falar um pouco mais a linguagem que eles vão entender. Então, o bacana da gente poder participar desse projeto que funciona como um estágio, né? A gente ali praticando, é legal da gente ver tudo que os professores falam para a gente na sala de aula, a gente pode ver na prática. Que cada pessoa é uma pessoa, vai ter aquelas pessoas que realmente só querem ir para tirar foto, a gente não pode forçar teu guiamento de forma alguma. Vai ter aquelas pessoas que vão te perguntar muito além do que você, naquele momento, tem aquele conhecimento, mas você sabe conversar direitinho, pesquisar depois, numa próxima oportunidade, passar a informação mais ampla para a pessoa. Também tem aquelas pessoas que começam te ouvindo, mas depois vão se dispersando, porque o lugar é tão bonito, a vista é tão bonita que as pessoas vão se dispersando, vão tirando foto. Tem aqueles que vão atrás da gente, não, quero teu guiamento, eu não vi você ali que você estava com outro grupo lá na frente, mas volta, não, quero que você faça guiamento para mim. Então é bem bacana porque a gente aprende cada vez mais a lidar com pessoas. E cada pessoa é uma pessoa diferente mesmo, não tem como. Pode parecer clichê a gente falar isso, mas na prática que a gente tem a certeza de que cada pessoa é uma pessoa. Cada ser humano tem uma percepção diferente. E cabe nós, como guia de turismo, poder sensibilizar as pessoas. E deixar bem claro isso, que é muito bacana também de falar, que a gente não vai, não é que a gente vai ensinar. A gente não vai ensinar as pessoas, a gente vai sensibilizar, né? O que a gente sempre aprende, sensibilizar. Se a pessoa sair dali com um pouquinho diferente do que como entrou, já vai ter valido a pena a gente ter feito aquele trabalho tão bacana de conversar com elas, né? Mostrar um pouco mais do atrativo. Falar um pouco mais da cidade também, né? Como a gente faz, acaba em alguns momentos conduzindo dessa sim, forma. com certeza. E a gente vê também, participando desse projeto, que, como o Michel falou, as pessoas vão, às vezes, só para tirar foto, às vezes querem o guiamento, ou às vezes entram lá e começam a se harmonizar com o ambiente, começam a se questionar muitas histórias. Nossa, o que será que aconteceu aqui? E aí entra o papel do guia de estar lá recebendo essas pessoas de uma forma super receptiva, amável, sensível, para que as pessoas possam querer saber mais dessa história e valorizar esse patrimônio. Porque a gente sabe, estudando a história dele, que ela passou mais de 200 anos abandonada até vir a obra de restauro, mesmo já sendo patrimônio desde 38, ela passou por muitos anos ainda abandonada até a Universidade Federal começar esse restauro. E hoje é possível a gente visitar devido a esse trabalho que o projeto Fortalezas da Universidade Federal desenvolve lá. E o Instituto Federal entrou com esse projeto para a gente poder atuar lá É, dentro. é. E uma das coisas mais bacanas também, Lu, de poder frisar é a percepção quando muitos dos visitantes chegam para a gente no final e falam a seguinte frase: Nossa, fez toda a diferença o seu trabalho. Eu vou sair daqui de uma forma diferente, eu não imaginava. E quando a gente começa a falar um pouco sobre a história, as pessoas ficam, puxa, mas então era por isso. Aí começa a ver um filme na cabeça assim, que bacana. A gente consegue trazer um pouco as pessoas lá para trás, remetê-las lá na década, no século que foi construído, né, lá em 1749. Lá no iníciozinho a gente começa a trazer o fio da meada, assim, é muito bacana a pessoa falar isso no final. Poxa, fez diferença, vou trazer familiares meus numa próxima, vou trazer meu filho, eu vou trazer a minha esposa, enfim, para que vocês possam, ela possa ver também, porque é bacana, faz diferença. O guiamento para muitas pessoas, esse final, né, esse feedback que eles nos dão é muito importante. E para a gente que é profissional é muito gratificante. Com certeza. Michel, tem um monte de gente aqui elogiando a gente, viajando com K, a nossa querida Kelly, orgulhosos de vocês. Um monte de gente mandando aqui coraçãozinho. Vamos ver o que mais aqui, se nós temos perguntas. Vamos ver, pessoal acenando, coraçõezinhos. Outra colega nossa aqui, esses lugares têm muita história e é bom falar o atual, não deixando seus preciosos segredos, mas lá teve um marco na história da Ilha de Santa Catarina. Angelita participando com a gente aqui.
É, Caminhos de Floripa também Olha, Caminhos aqui. de Floripa também, Tem, bacana. tem gente aqui, vocês exemplos disso, coraçõezinhos, professora Fabiana aqui, excelente conversa, vocês são exemplos de profissional, aprendendo sempre com conhecimento. Orgulho de formar guias de turismo como vocês. Gostaria de fazer o guiamento com vocês assim que puder. Rubi Produtos para Salão. Vamos Rubi ver. também está presente, professora Minha Rubi, mãe está na nossa. live também. Aí, vamos Eu não consigo, então. só para falar, É, de- eu não consigo ver Pessoal, nada. se quiserem Eu não, fazer alguma pergunta não aí, consigo ver nenhuma pergunta, ninguém que está participando. Eu estou assim só vendo você e vai conduzindo, eu não vejo ninguém, não mas consigo ver vamos nada. lá. Quando eu consigo ver aqui, eu dou uma olhadinha. A gente vai então para falar mais sobre esse turismo lá na Fortaleza. E Sim. Michel, a gente tem um lugar lá na Fortaleza que é o Quartel da Guarda. O que acontece lá dentro desde 90, desde que a Fortaleza foi aberta para visitação? Fala para o pessoal aí para É, ficar um pouquinho de curiosidade. Quem que a gente encontra lá dentro desse Quartel da Guarda hoje, que antigamente era o lugar onde os soldados moravam, né? E se alimentavam nessa porção da Fortaleza, mas hoje a gente tem pessoas incríveis dentro desse lugar lá no Quartel da Guarda. isso, isso. É bacana poder falar sobre isso, porque assim, que muitos não conhecem é que esse espaço que fica lá no segundo plano da Fortaleza, ele foi cedido desde 1992 para as nossas rendeiras, passando a ser então considerado ali o ateliê das rendeiras. Então, lá trabalham algumas das profissionais, né, dessa prática cultural, que elas já fazem já faz mais ou menos 50 anos, 40 e tantos anos que elas aprenderam esse ofício e até hoje trabalham. As rendeiras, é bacana falar renda de birra, tem até uma das rendeiras aqui, ó, não sei se dá para ver direito a foto. Ah, Tá vendo? Aqui, lá no acho que é a dona Marli essa. É, Acho que é a dona Marli essa. isso, a dona Marli. Ai, Então, às vezes eu confundo, que é então, parecido, é uma Nelly, outra é Marli. Eu acho que essa é a dona Marli. isso, ela assim, então é bacana porque assim, as rendeiras, a gente também conta isso um pouquinho lá na história, quando a gente vai fazer o guiamento, é que a prática da renda de birro aqui na ilha de Santa Catarina, ela foi trazida lá com as açorianas, lá em 1750, mais ou menos, foi trazida e elas começaram a fazer essa prática como os homens iam trabalhar na parte militar e elas cuidavam da alimentação, daquela parte ali da colheita ali do plantio ali de alimentar os militares e em contrapartida elas também tinham um ofício que era fazer a renda, era de certa forma um passatempo para elas que foi indo e foi virando uma fonte de renda para muitas delas com o passar dos anos. E hoje em dia é uma prática cultural, como a gente bem sabe, que está sendo praticamente extinta. São poucas as rendeiras que ainda fazem renda de birro, porque elas já são de muita idade. As filhas delas, as netas que vieram atrás, não querem ter a prática, aprenderem esse ofício, até porque a sociedade é outra. Antigamente era bem diferente, a mulher era considerada do lar, que ficava, cuidava da família, dos filhos. A gente sabe que hoje em dia mudou tudo, a mulher também trabalha fora. Então, assim, é uma outra era, é uma outra geração, né? Outras e outras gerações vieram depois, quando elas chegaram aqui, que não tem mais esse costume, essa prática. Então, o bonito de ver a Dona Marli, como com as outras lá no ateliê, é como que elas têm uma habilidade incrível de trabalhar, às vezes, até com 120, 150 birros, assim, simultaneamente. E os trabalhos delas ficam expostos ali. Também no caminho da Fortaleza, quem vem ali perto do P12, ali antes de chegar na Fortaleza, ela tem, algumas moram ali também, elas ficam fazendo exposição de trabalhos ali também em frente à casa delas. Elas ficam alguns dias alternados lá na Fortaleza, mostrando o trabalho delas. Também, para quem quiser comprar, é bacana também, que é a fonte de renda delas ajuda também. E a prática, elas deixam essa prática se sustentar. Até quando a gente não sabe, a gente já fez várias entrevistas com elas, já conversamos, e elas também não sabem até quando vai, mas é o ofício que elas aprenderam que elas fazem até hoje, muitas delas. E ali, no quartel da tropa, no segundo plano ali da Fortaleza, a gente tem
essa possibilidade de poder não só comprar, né, algum item, algum produto feito com a renda de birro, como também presenciar. Elas tiram foto, elas deixam fazer filmagem, são bem receptivas. Então, quem não conhece ainda, vale a pena visitar a Fortaleza e ir lá no Quartel da Tropa para ver o trabalho delas. É muito bacana. Elas contam histórias também. Uma delas contou que quando a Fortaleza estava abandonada, né, ela brincava ali dentro da Fortaleza, era criança, né, que tinham árvores enormes. Então, o tempo que essas fortalezas ficaram abandonadas, elas ficaram bem degradadas, assim, né? E hoje, hoje elas estão concorrendo também a patrimônio pela Unesco. Vai se tornar um patrimônio mundial pela Unesco, patrimônio da humanidade. Isso, né? Está no processo aí de votação ainda, mas torcemos para isso. Tem gente quando que a gente. Que dia da semana que os visitantes podem encontrar nós dentro da Fortaleza? É a nossa querida Kelly, Sim. nossa colega O Kelly está projeto, aí o projeto, quando ele participando. funciona, né, quando ele está em vigor, todos os domingos. Dificilmente vai ter algum domingo que não vai ter nenhum guia lá. A não ser que esteja o tempo chuvoso, que a gente não pode fazer guiamento, porque lá o chão fica muito escorregadio, a gente não pode, né? Não tem essa autorização, e também debaixo de chuva é complicado. Mas quando o projeto está em vigor, né, que é liberado, todos os domingos tem guias. Sempre tem algum guia lá. Ou tem um, ou tem dois, ou estão todos os guias lá, dependendo, são 4, 6 guias, então é sempre aos domingos. E a Fortaleza, muitas pessoas não sabem, inclusive quando vão visitar a Fortaleza, elas vêm até a gente e perguntam, às vezes nem na recepção elas percebem isso, que, mas hoje é gratuito, por exemplo, hoje é gratuito, porque tem aquele projeto de gratuidade que vai de março até novembro, todo primeiro domingo de cada mês é gratuito, então qualquer pessoa pode entrar sem pagar nada. Então tem muitas pessoas que às vezes chegam até mesmo lá, a gente está lá embaixo na recepção, recebendo outros visitantes, e elas chegam para poder pagar. Mas não pode, mas não precisa pagar. A gente explica, não, que tem esse projeto de gratuidade, que já tem alguns anos que está em vigor, que não paga todo primeiro domingo de cada mês, sendo que é só entre os meses de março até novembro, porque dezembro, janeiro e fevereiro não tem esse projeto. Então é bacana a gente poder deixar isso também frisado, que nem todo mundo tem ciência, né, dessa possibilidade. E, e o nosso projeto da Turismo Receptivo na Fortaleza São José da Ponta Grossa, como o Michel falou, acontece todos os domingos, de maio a novembro. Porém, esse ano, devido à pandemia, a Fortaleza está fechada, ela não está aberta, então não é possível visitar ela agora. Mas o nosso projeto possivelmente será estendido até dezembro. A gente ainda vai funcionar exatamente, porque a Fortaleza precisa estar aberta para a gente poder entrar, né? Mas ainda estamos conversando. Ele foi aprovado para esse ano, mas a gente está ainda negociando e vendo como que ele vai. Tem uma É pergunta bem aqui bacana falar isso, né? Que do na nosso. pandemia não dá. Se ela não estiver aberta, a gente não tem como atuar lá dentro. O primeiro domingo é gratuito e o guiamento, ele é gratuito para quem for visitar durante o projeto. Atuando lá dentro. Vamos ver, tem uma pergunta aqui do Bacana, nosso depois tem querido também. Jean, lá de. Como é a relação dos moradores de Florianópolis que visitam a Fortaleza? A maioria é visitante local ou mais turistas de outras cidades? Sim, quem fez a pergunta? Não ouvi, Lu, não compreendi. O Jean lá de Ah, Curitiba, Jean. nosso. Sim. Isso, que a Então, gente fez um guiamento com ele, foi na nossa visita técnica. é bem bacana, né? Quando a gente fez a visita lá em Curitiba, a gente fez com o Jean também um ótimo profissional. A gente recomenda também, né? Quando for para Curitiba, procurar por ele também, que é um ótimo guia, um excelente, sabe muita história lá de Curitiba e é um profissional de primeira.
Assim, respondendo a pergunta do Jean, o que a gente, pelo menos assim, a minha percepção do tempo que eu participei lá do projeto, é que a gente recebe muitas pessoas de fora. Tem muitas pessoas que daqui mesmo, de Florianópolis, que da própria ilha de Santa Catarina, não conhece. Pelo menos assim, a gente não pode falar que é uma regra geral, mas tem muitas pessoas que não conhecem. Mas as pessoas que vão lá, que são daqui, elas, às vezes, algumas pessoas ainda chegam e falam, não, mas eu já conheço a história. Aí param, ouve, fica olhando assim pra gente. Não, isso eu não sabia. Ah, isso foi dessa forma, eu não sabia. Eles começam, que bacana, tem gente que chega pra gente no final e fala, nossa, eu não sabia a história. Então é bem bacana. Eles recebem muito, pelo menos assim, quando a gente fez a participação lá, o dia que eu estava lá, as pessoas, eu peguei poucas pessoas daqui de Florianópolis, confesso que não, assim, a maioria das pessoas eram tudo pessoas de fora, mas os poucos que eu peguei daqui, eles recebem muito bem, eles acham bem bacana, acham muito importante também ter o guia de turismo, né? O guia de turismo atuando para poder trazer uma sensibilidade maior para os visitantes, e eles acham muito bacana. É uma boa relação. Um pouquinho, tá? Travou um pouquinho aqui. Agora vamos ver aqui, temos comentário. Helena, é, parabenizando a iniciativa da nossa Leto, agradecendo todos os participantes da equipe do nosso projeto, que tem mais colegas aí na live que estão participando do projeto, que estão nos assistindo também. E ela está agradecendo a parceria entre a Universidade Federal e o IFSC. O pessoal da Franca Surf aqui pedindo quais os horários de funcionamento do projeto. A minha mãe aqui falando que é muito legal essas dicas da Fortaleza. Quando ela vier, eu vou levar ela lá também para fazer o. Então, Michel, quais os horários aí do funcionamento? Os horários que a gente pega é o horário comercial mesmo, aquele horário que vai até as 5 horas da tarde, o dia todo. É muito importante também falar que ela fecha na hora do almoço, por volta entre ali meio-dia, mais ou menos até 1 hora, por ali, ela fecha, porque o pessoal também vai almoçar. Então, quem está lá dentro fica, não sai da Fortaleza, mas quem não entrou tem que aguardar até o pessoal lá, a recepcionista, o vigilante voltarem para poder abrir as portas. E funciona o dia todo, todos os dias da semana, só que o guiamento é bem importante, como você falou. O guiamento, além dele ser gratuito, o guiamento lá dentro, quando a gente está investido com o projeto, né, participando do projeto, ele é gratuito e é somente aos domingos. Mas querendo conhecer a Fortaleza, pode os outros dias também, quando ela estiver aberta. A gente gostaria muito de um próximo encontro, uma próxima conversa, um bate-papo pudesse ser gravado lá dentro da Fortaleza. Vamos ver como é que está indo a situação, né? Diante de tudo que está ocorrendo, a gente no momento não é possível, mas a gente gostaria muito que a gente pudesse voltar a atuar o mais rápido possível, né? Porque é muito gratificante, é muito gostoso a gente poder fazer parte desse projeto, é muito bom. E, Michel, a gente tem essa fortaleza que fica num ponto estratégico aqui da ilha de Santa Catarina. Explica para a gente um pouquinho por que ela foi construída aí na Praia do Forte, por que ela está bem aí nesse ponto. Explica um pouquinho dessa história para a gente. É muito legal a gente poder. A gente é uma pergunta muito bacana, Lu, porque assim, desde que começou a briga, a disputa entre Portugal e Espanha, para explorar o novo mundo, né, como eles chamavam, sempre vinha essa briga. Ó, isso. Chega um pouquinho mais para trás, Saulo. Um pouquinho mais para trás que dá para o pessoal poder ver melhor. Isso. Bacana. Então, assim, desde que começou essa disputa, lá naquela época que teve o Tratado de Tordesilhas, que foi dividido, um lado seria da Espanha, outro lado seria de Portugal. Então, sempre houve essa rivalidade para ver quem ficava com o quê. Então, quando o primeiro governador da capitania de Santa Catarina, que foi convidado, né, ele veio, a coroa portuguesa trouxe o brigadeiro José da Silva Paz, ele foi trazido para cá para poder construir um esquema que fosse defensivo da ilha de Santa Catarina. Por quê? Quando eles vinham da Europa, a ilha de Santa Catarina ela era um ponto estratégico para quem vinha, para quem navegava da Europa e ia para o rumo ao Rio da Prata.
que agora lá está entre Buenos Aires, Uruguai, lá para aqueles lados. Então, quem vinha pela Europa tinha que passar por aqui, pela ilha, porque ela fazia um conserto de possíveis avarias e também faziam suprimentos. Eles pegavam comida, água, faziam esse reabastecimento dos suprimentos das embarcações. Então, a ilha de Santa Catarina, por muito tempo, o sul do Brasil, né, ele era muito disputado, principalmente entre os portugueses e os espanhóis. Então, quando o José da Silva Paz veio com esse intuito, que ele era um arquiteto, um engenheiro, enfim, ele veio com esse intuito de fazer um esquema defensivo, era para ele criar uma fortaleza, só que ele acabou criando três. Na verdade, quatro. Mas o triângulo defensivo da Bahia Norte são três, que é a que fica lá em Ayatomirim, né, na ilha de Ayatomirim, tem a do São José da Ponta Grossa e tem a lá de Ratones. Então, quando a gente vê lá de Para o cima pessoal do entender terceiro aqui, plano, ó. Aqui nós temos as três fortalezas. Esses três pontinhos laranjas são as três fortalezas do norte da ilha. Nós estamos falando mais especificamente que é da Ponta Grossa. Mas isso, fica tinha como a se fosse um Inhatomirim, triângulo. tem a Inhatomirim e Ratones aqui para quem não. Pode Exatamente. continuar, Michel, só para o pessoal entender esse Aí fica triângulo como se aí. fosse um triângulo, a gente consegue ter essa visão bem nítida quando a gente leva as pessoas lá em frente, né, à casa do comandante, que dá para ter toda aquela visão, a gente faz aquela linha imaginária do triângulo e faz as pessoas poderem entender como funcionava. Então, era a proteção que porque se viesse os inimigos, os espanhóis, basicamente, que eram os inimigos da coroa portuguesa, eles quisessem invadir a ilha de Santa Catarina, quisessem atacar, tinha essa defesa, que a princípio seria só de Ayatomirim, mas só que acabou criando essas três, de Ayatomirim, depois veio de São José da Ponta Grossa, depois a lá de Ratones. Então, se viesse pela Bahia Norte, entrasse os espanhóis, os portugueses não deixavam tinham fogo, né? Eles não deixavam eles cruzarem a ilha, né? Para entrar na ilha de Santa Catarina, eles usavam, deixa eu só mostrar aqui, poderia ser usado, não sei se dá para ver nítido, os canhões, poderiam ser usados Sim, dá para ver, canhões. sim. Então, para quem não conhece, então eles utilizariam para poder deter o inimigo. Então, esse esquema defensivo, por muito tempo, ele foi válido, porque não fez com que os espanhóis viessem na ilha até o Rio da Prata, né? Porque o Rio da Prata é onde estava a extração das riquezas do Brasil daquele tempo, que tudo era levado lá para a Europa. Então, ele conseguiu deter, mas, rapidamente falando, em 1777, os espanhóis invadiram a ilha pela Praia de Canasvieiras. Então, esses canhões, na verdade, eles não seriam utilizados para poder atirar, para poder tacar fogo, atear fogo. Não, o intuito deles era furar o casco para poder afundar as embarcações. E eles foram utilizados basicamente como um código de uma forma de se comunicar, porque não tinha WhatsApp naquele tempo, não tinha Facebook, não tinha telefone, não tinha nada disso. Então, o canhão era uma forma deles se comunicarem. Se porventura quem estivesse aqui na Fortaleza tirasse todas as balas de canhões assim simultaneamente, quem estivesse vindo dava a entender que não era inimigo e vice-versa. Por quê? Porque o inimigo não ia jogar todas as balas e tirar tudo de uma vez, porque até fazer um canhão funcionar novamente demoraria muito tempo. Esperar esfriar a pólvora, fazer tudo de novo, era em torno de 5 pessoas para poder montar. Então os espanhóis acabaram entrando por Canasvieiras. Algumas pessoas, quando a gente passa essa história lá na Fortaleza, eles nos falam, então não adiantou nada ter esse esquema defensivo. Adiantou. Porque foi uma vez que eles entraram, foi por Canasvieiras, mas ficou algum tempo, né, em torno de um ano e meio mais ou menos, que eles dominaram. Teve um acordo, né, o Tratado de Ildefonso, mais alguns outros acordinhos lá, que fizeram devolver a colônia de Sacramento, que Portugal devolveu para a Espanha, e a Espanha devolveu a ilha de Santa Catarina para Portugal. Então, adiantou sim, porque a gente para e pensa da seguinte forma, a gente tem uma proteção, um alarme na nossa casa, uma proteção. Aí, se a gente nunca for roubado, nunca entrou bandido na nossa casa, por exemplo, a gente vai falar, de nada adiantou ter esse alarme. De nada adiantou, porque nunca entrou bandido. Não entrou bandido porque tinha um alarme, tinha proteção. Então, foi válido sim. Naqueles tempos, o esquema foi válido. Depois que foi assinado o acordo, selaram-se as pazes, né? Selaram-se as pazes que não foi tão da noite para o dia. Selaram-se as pazes e as fortalezas elas foram com o tempo perdendo o porquê, né? Perdendo aquele objetivo inicial do que elas tinham sido construídas. Elas tinham sido construídas. E esse aí foi a invasão espanhola
que aconteceu aqui na ilha de Santa Catarina, já dando um pouco de spoilers, né? Que essa história faz parte do nosso guiamento lá dentro da fortaleza. Vamos ver aqui o que mais se eu consigo ver, que tem mais perguntas. Meu irmão, meu pai estão na live também. Sabe me dizer qual é a fortaleza mais antiga da nossa região? E a Kelly perguntou também, todas as fortalezas têm esse projeto ou somente na Fortaleza São José da Ponta Grossa? A E aí, visita, na verdade, assim, além dessas três que Michel, qual que é a Oi? fortaleza mais antiga que a gente tem aqui em Não, Florianópolis? não ouvi, Lu. Que, na verdade, qual que é a fortaleza mais antiga, a primeira a ser construída aqui na região, que não fica em Florianópolis, mas É ela foi lá, a né, primeira fica, a ser construída. a que fica lá em Ayatomirim, que é governador Celso Ramos, que tem até aquela visitação que eles fazem muito, sai aqueles barcos que vão até lá, que a gente só pode chegar lá por barco mesmo, porque não tem como chegar por terra por ser uma pequena ilha, mas ela foi a primeira a ser construída, e depois veio São José da Ponta Grossa, e depois lá de Ratones. Então foi nessa ordem. E também, para quem não conhece, tem uma outra lá no extremo sul também, que é outra de Araçatuba, se não me falha a memória, é Araçatuba o nome da ilha, se eu não me engano, que fica lá no extremo sul, só que essa não foi utilizada muito. Isso, Então, aqui, isso. aqui em cima nós temos as três fortalezas do norte, e Araçatuba, aqui tem toda a nossa ilha, né? E a de Araçatuba foi construída bem aqui nessa porçãozinha. Isso. Ela está em ruínas. É legal falar que ela, na verdade, ela foi construída lá, ela só tem ela só tem essa lá na Bahia Sul, mas ela, por quê? Porque eles, quando vinham os espanhóis, os portugueses, quem vinha de Portugal preferia entrar pela Bahia Norte por causa do vento. Então, como lá o vento é muito mais forte, tem muito mais pedras, ela não foi, bem dizer, entre aspas, ela não foi tão utilizada, né? Ela não foi tão necessária, vamos dizer assim. E ela não é aberta para visitação, ela é protegida pela área militar porque ela está muito em ruínas. Inclusive, as outras fortalezas teve o projeto de revitalização. Ela guarda até hoje, né, um padrinho que possa revitalizá-la também, reformá-la. Quem sabe futuramente ela também ser aberta para visitação. Mas até o momento ela não é aberta. Ela é proibida o acesso a visitantes. A dificuldade também de chegar nessa fortaleza da Satuba é que ela depende muito do vento. Então, depende do vento e das condições do mar, você consegue chegar lá. Senão, não é possível. Então, isso foi uma das dificuldades até agora, né? Que, que faz com que ela continue em ruínas aí. E na frente dela, o meu irmão está perguntando aqui, dá para ver naufragados lá da fortaleza, de Araçatuba? Claro, a gente não Dalo, vai até a dá fortaleza de para ver Araçatuba. apagado? Dá para ver naufragados? Dá para ver de naufragados a fortaleza? Assim, eu confesso que eu não sei exatamente a posição dela, porque essa de lá também eu não conheço naufragados, né? Eu não fui ainda para aquelas partes do extremo sul da ilha. Eu não conheço. Eu acredito que dê para ver sim. Acredito eu que sim, porque tem até a história de naufragados, é justamente em relação ao vento, houve muitos naufrágios lá, em relação às pedras. Mas eu afirmar certamente, se a gente estiver lá na ilha, se dá para ver naufragados nitidamente, eu não tenho como confirmar. Mas numa próxima, a gente vai pesquisar, numa próxima eu consigo responder isso com mais clareza. Ela tem trilhas que levam até o farol e tem também trilhas que levam a que é uma pequena fortificação, que foi a fortificação mais recente construída na ilha, que é do início de 1900. Então, e de lá desse forte, que tem alguns canhões mais modernos, diferente desses que o Michel estava mostrando, que tem nas fortalezas do norte, lá em Naufragados vocês conseguem chegar nesses canhões que estão de Naufragados, mas não na fortaleza de Araçatuba.
mas dessa porção de Naufrágio a gente consegue avistar, sim, a Fortaleza de Araçatuba, que fica na ilha de Araçatuba. E como a gente já falou, não é possível visitar e estar esperando o padrinho para a reconstrução desse patrimônio aí no sul da ilha. E é legal Então, também deixar uma Michel, particularidade dessa fortaleza, que ela tem a bateria de artilharia dela de 360 graus, né? Porque, diferentemente das outras que tem uma única posição para poder, caso os inimigos venham poder atirar nos inimigos, né, se defender, ela tem a bateria de artilharia dela de 360 graus, então qualquer lado que se porventura viesse o inimigo, eles conseguiam atirar o canhão na altura sempre na altura do nível do mar, né? Na altura do nível da água. E ela tem esse diferencial das outras. São pouquíssimas que têm essa bateria de artilharia de 360 graus, bem quase raro, digamos assim. e o nosso colega aqui, Felipe, está lembrando de uma coisa muito importante que a gente está esquecendo de falar aqui na nossa live, é que o nosso projeto ele foi premiado ano passado como prêmio no Seminário Ensino, Pesquisa e Extensão de Inovação, o CPEI de 2019. Então, por essa iniciativa da professora Maria Helena, de outros professores envolvidos, do IFSC, da UFSC, esse projeto conseguiu esse prêmio que o nosso querido Felipe foi aí apresentar ele, representar o nosso projeto lá. Ele também é um dos primeiros participantes como guia dentro da Fortaleza e também continua participando aí do nosso projeto. E esse prêmio é importante para que esse projeto também tenha ganhado novamente um edital para poder funcionar esse ano. Sim, é muito importante. Esperamos que seja o primeiro de muitos prêmios que possam vir por aí, né? Mas é bem bacana também frisar isso, é bem importante, porque isso também mostra como que deu certo, né? A ideia da professora Maria Helena, juntamente com o professor Tonera, de poder abrir, né? O professor Tonera poder tornar também possível, né? Com o coordenador do projeto das Fortalezas, lá da UFSC, né? O professor da UFSC, ele poder tornar isso possível juntamente com a professora Maria Helena, esse projeto. Então, é bem bacana que isso é um feedback, é um retorno de que deu certo e que ainda vão vir coisas boas por aí, né? Aguardamos. Deixa essa onda de pandemia, tudo isso passar, que vai vir coisa boa mais adiante também. A gente aguarda. Com certeza, que vai continuar assim. Não tem pandemia que vai ele não acontecer. Se não acontecer exatamente do formato que a gente espera, ele vai acontecer sim, porque ele é muito importante para manutenção, para preservar esse patrimônio dessa história e de sensibilização com os visitantes que vão até esse local na visitação. Então, pessoal, agora, Michel, aí na Fortaleza também, as fortalezas elas têm fontes de água independentes para funcionamento. E essa da Fortaleza São José da Ponta Grossa é interessante que a fonte de água ela fica numa porção ao lado dela. Você sabe nos dizer como que é o nome desse lugar onde o pessoal tira água É para legal falar isso também, que abastecer? ela é um pouco quando a gente chega ali pela Fortaleza, pelo lado, descendo pelo lado esquerdo, quase na entrada, mas vindo porque tem duas formas de a gente poder ter o acesso à Fortaleza, né? Quando a gente pega aquele caminho como quem vai para a Praia do Forte, pouco antes da entrada da Fortaleza, a gente perceber do lado esquerdo, bem ali no cantinho, tem uma fonte de água, a fonte da Carioca. Então é interessante falar isso, que as fortalezas não podiam ser construídas perto de um local que não tivesse fonte de água potável. E a da Fortaleza de São José da Ponta Grossa, ela fica do lado de fora. Às vezes as pessoas passam por ali e não têm essa noção que ele tem uma fonte de água potável ainda, ela existe ali, e a riqueza histórica também que ela tem, a importância que ela teve para que a Fortaleza pudesse existir ali naquele ponto. Isso é muito importante. Ela fica do lado de fora, bem no cantinho ali, bem escondidinho. A professora Fabiana também está lembrando aqui da homenagem que o nosso projeto recebeu ano passado na UFSC, quando foi comemorado os
40 anos de gestão da Universidade Federal, que é responsável pelas fortalezas. Então, a gente recebeu também essa homenagem, que foi em dezembro que aconteceu, essa homenagem, em comemoração aos 40 anos de gestão não, das 3 fortalezas do norte da ilha, que é de Santa Cruz de Anhatomirim, Santo Antônio de Ratones e São José da Ponta Grossa, o nosso projeto. Ah, então, a Kelly perguntou antes se o projeto acontecia somente na Ponta Grossa ou nas outras também. Ah, sim. O nosso projeto de guiamento, assim, esse projeto que a gente tem do IFES, que é parceria com a UFSC, é só na Fortaleza de São José da Ponta Grossa. Nas outras fortalezas não tem o projeto do IFSC. O que ocorre para visitar lá em Ayatomirim, a fortaleza que existe lá, tem algumas pessoas que fazem, empresas privadas que fazem a travessia de barco, tem alguns profissionais que trabalham levando pessoas para lá nesse barco, apresentando a fortaleza, explicando um pouco da história, profissionais que atuam da área. Porém, o projeto do IFSC, em parceria com a UFSC, no qual nós disponibilizamos guiamento aos domingos gratuitos, não, é somente na Fortaleza de São José da Ponta Grossa. A gente gostaria muito que a gente pudesse também fazer nas outras fortalezas, né? Quem sabe mais adiante a gente possa vir com alguma coisa nova aí, né? Mas até o momento não, é somente na Fortaleza de São José da Ponta Grossa que tem esse projeto. Para visitar Anhatomirim e Ratones, tem barcos que vocês podem pegar ali em Canasvieiras ou também embaixo da ponte Hercílio Luz, que saem para essas fortalezas que a gente não tem para chegar de carro como da Ponta Grossa. Às vezes a pessoa vai até a Praia do Forte, que é onde fica a fortaleza, e não vai até a fortaleza, não sabe que ela está ali bem pertinho e que tem um valor bem em conta para entrar. Quanto que é a entrada para Shell? Quanto que está o valor da entrada? Agora ela está fechada, mas quando ela está funcionando, qual que é o valor de entrada nesse patrimônio? Sim, é um valor bem irrisório, é um valor simbólico, né? Porque também precisa ter. Porque algumas pessoas falam, poxa, mas se é um patrimônio, se é um local, vamos dizer assim, público, né? Alguns visitantes falam, por que não ser de graça direto? Por que eu tenho que pagar para poder entrar? Tem que pagar por quê? Porque tem profissionais que trabalham lá cuidando da manutenção, tem profissionais, tem recepcionista, tem o vigilante, tem energia elétrica. Então, assim, tem vários custos que precisam ser pagos para poder a fortaleza permanecer do jeito que é aberta para visitação. Como antigamente ela tinha sido abandonada, teve todo esse projeto de revitalização, então tem custos para poder deixá-la funcionando normalmente. Então, o valor é de R$ 8. Quem é aluno de escola pública, professor de escola pública, doador de sangue, também paga metade do preço, R$ 4. Então, é um valor bem simbólico mesmo para poder ajudar a manutenção da fortaleza. Não é nada muito absurdo, não. É de boa. É um valor bem simbólico mesmo para conhecer um incrível patrimônio aí da nossa cidade. E, Michel, essas fortalezas, a gente, como você mostrou numa foto ali, a gente pode ver que elas são todas construídas de pedra. E essas pedras, de onde vieram para construir essas fortalezas? Você sabe nos dizer? Sim, sim, essas rochas, na verdade, elas são do entorno, porque naquele tempo não tinha o cimento, o concreto que tem hoje. Então, eles faziam uma mistura de conchas, que inclusive a gente consegue ver alguns pontos da fortaleza onde ainda é estrutura, porque a gente não consegue afirmar claramente o que é original, o que já foi mexido, mas alguns pontos a gente consegue ter essa visibilidade lá. Então, era feito com cal, que era muito utilizado, e um produto que era utilizado demais na economia daquele tempo era o óleo de baleia, que fazia toda a liga para que pudesse ter a massa, o concreto, né? Então tinha a concha, tinha o óleo de baleia, tinha o cal que se misturava ali naquele material, e as rochas elas eram tragas do entorno da ilha. Então, como eram rochas muito que a gente pode perceber lá que tem cada rocha bem pesada, então a gente entende que era de uma a uma, algumas pessoas que
trabalhavam naqueles tempos lá para poder erguer essa fortaleza, eles tinham que pegar, não tinha hoje em dia a estrutura que tem, um carrinho de mão, uma máquina retroescavadeira, não tinha nada disso, então tinha que ser ali no punho mesmo. E a fortaleza, ela demorou mais ou menos em torno de uns 10 anos para ela conseguir ser erguida por completo, ser finalizada. Então, quando a gente olha a fortaleza, a gente fala assim, nossa, é uma obra de arte. É uma obra de arte. É algo assim, algo que tem que ser preservado, porque se aquilo ali acabar, perde parte da história, né? Então, inclusive, a gente até brinca também que algumas pessoas, às vezes, querem tirar fotos lá e querem sentar na mureta, querem sentar lá em cima da janela, querem ficar andando. Não pode. É bom deixar bem claro que não pode ficar andando lá, não pode. Por quê? Ah, mas isso aqui é público, é o que a gente ouve de muitos visitantes. Sendo que a gente não sabe o que está solto, tem algumas rochas que soltam, tem alguns ligamentos que são muito antigos que não foi tudo revitalizado, não foi tudo que sofreu ação, digamos assim, mais moderna. Então tem muita parte da construção antiga. Então, se uma criança, por exemplo, senta numa mureta daquela alta, lá no terceiro plano, e para tirar uma foto, e ela cai, de quem vai ser a responsabilidade? Então, é algo que a gente tem que ter em mente. É um trabalho que foi feito bem minucioso, um a um, e uma rocha, uma rocha. Então, a gente tem que preservar. Então, é muito bom citar sobre esse material, sobre as rochas que existem lá, para a gente poder também fazer um alerta de visitantes que não ficam tirando fotos sentados, não fiquem andando nas muretas. Preservem, podem tirar fotos à vontade, mas com cautela, com segurança. É muito importante a gente ter consciência e orientar também as pessoas quando estão no patrimônio que ele pode ser degradado conforme a gente utiliza ele. A professora Fabiana aqui, reconhecimento pelo trabalho lindo de vocês. Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta. Nos encaminhando para os 10 minutinhos finais da nossa live. Passou rapidão, assim. A gente Nossa, até achou muito que não ia ter rápido! tanto conteúdo para falar, mas a gente conseguiu aí. E estamos nos 10 minutinhos finais. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, se você quiser falar mais alguma consideração sua em relação à sua profissão, à sua visão perante a essa pandemia, expectativas para o futuro, a palavra aí. E vamos ver se alguém mais vai ter alguma pergunta para nosso questionamento aqui. Vou falar, hein? Pode Não, falar, agora a voz é sua e se ninguém fizer mais alguma pergunta aqui, a gente já vai daqui a pouquinho finalizando. só aproveitando, E vai lá então, só Michel. aproveitando a finaleira, assim como você falou, assim, é bem legal a gente também deixar dizer que lá tem a capela. A capela que existe lá, ela é a única parte ainda das estruturas da fortaleza que ela é utilizada com o mesmo objetivo que ela foi construída originalmente, ou seja, é uma capela. Todos os outros, as outras partes da fortaleza, ela hoje em dia tem outras finalidades. Só que lá a capela continua sendo uma capela. E então tem pessoas que fazem casamentos, celebram batizados lá também. Então é legal de, assim, quem quiser, né, depois que passar essa onda, quem tiver interesse também de saber um pouco mais, que é muito bonito, rende fotos bem bonitas também, imagens bem bonitas, e fora a energia que é você celebrar um casamento, um batizado lá na capela da Fortaleza. Então é só acessar depois, procurar informações no site da UFSC, que lá tem tudo direitinho, ou então procura um de nós também, né, quem tiver interesse, entre em contato com um de nós que a gente passa as orientações, tudo certinho, então é bem bacana que tem essa possibilidade também. E já que está no finalzinho, né, agradecer primeiramente a professora Maria Helena, o professor Tonera lá da UFSC, que deu essa possibilidade de fazer esse projeto com o IFSC, agradecer a professora Maria Helena também por ser coordenadora, tomar a frente do projeto e por ter dado essa oportunidade para a gente também poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, poder começar aí a nossa, atuar um pouco nesse meio do turismo. Então, a expectativa é muito grande. Não só eu, como você também, tenho certeza que está querendo muito que passe logo. Eu acho que o mundo inteiro quer que acabe essa pandemia, essa que é a verdade, né? Mas em relação à Fortaleza, a gente quer muito que volte, que a gente consiga pelo menos voltar a atuar, o projeto voltar ainda este ano, se possível, a gente poder fazer novos guiamentos, poder ter isso aqui, ó, ter esse momento aqui, ó, não sei se dá para ver nitidamente a foto,
ter esse momento aqui que é muito gratificante, Tá. aquela hora que a gente para poder transmitir um pouco mais de conhecimento do local, a gente poder sensibilizar os visitantes. A gente quer ter um pouco mais disso, sim, porque para nós que queremos trilhar a área do turismo, é muito importante que a gente não trabalhe para a gente, né? A gente trabalha para as outras pessoas. É isso, a gente faz o guiamento para outras pessoas poderem conhecer, poderem sensibilizar. Então, a expectativa é que volte logo, tomara que volte logo. A gente está torcendo e voltando, estamos aí. E quem tiver interesse, voltando, assim que tiver tudo liberado, quem tiver interesse, é só procurar pela gente, procurar na nossa página, Miss Souza, Biologia, tem os nossos outros colegas também, tem o Alexandre, tem a Gi, tem o Felipe também, que também a gente passa todas as informações mais adiante, quem tiver interesse, e que a gente possa voltar ainda a ter bastantes domingos aí atuando, né? Essa expectativa é muito grande que isso possa voltar o mais rápido possível. Sim, nessa mesma expectativa de que amenize essa pandemia, né? A gente só vai se sentir seguro quando uma vacina surgir, mas que a gente possa estar consciente de que cada um tem que fazer a sua parte para que ela acabe logo, né? Então, para que a gente possa voltar para Fortaleza, para que a gente possa aproveitar a vida fora das nossas casas também, né? Então, eu queria deixar spoiler aqui antes da gente acabar, que de terça-feira vai ser com o pessoal da A Minha Viagem Tour, o Felipe e a Gi participar de uma live semana que vem, às 19 horas, na terça-feira, dia 30, falando sobre as regiões turísticas da Catarina. Porque Olha que essas nossas maravilha! lives não são só de Florianópolis, e sim de Santa Catarina. E dando spoiler ainda para o próximo mês, eu vou trazer convidados de fora do já ficarem atentos aí, quem quiser continuar e continuem prestigiando as nossas lives para aprender um pouquinho mais, não só de Santa Catarina, mas também dos nossos estados vizinhos, Paraná e Rio Grande do Sul, que vai ser o que o pessoal mais vai buscar, que vai ser possível, assim, vai ser um turismo mais regional e viagens mais curtas. Então, a ideia de trazer lives de Florianópolis e de Santa Catarina é usar o nosso turismo aqui de Santa Catarina, mas os nossos vizinhos estados aqui, provavelmente, o pessoal vai bastante viajar, porque é próximo da gente, né? Então, aguardem cenas dos próximos capítulos para as próximas lives. Bacana. Bacana. É legal deixar também assim, falar para as pessoas que estão assistindo, né, os nossos colegas, amigos, familiares, todo mundo que está assistindo assim, gente, valorizar o trabalho de um guia de turismo. Valorizar porque, assim, tirar um pouco, desmistificar um pouco que, o guia de turismo é aquele, eu vou chegar lá, vai ser aquela pessoa que vai ficar falando um monte de coisa no meu ouvido, vai ser aquela pessoa que não vai deixar eu fazer nada. Não pode tirar foto, não pode ir para ali, não pode ir para cá, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, desmistificar um pouco disso. O guia de turismo não é essa pessoa, não é essa pessoa chata, não é aquela pessoa que vai disparar para falar, não, mas é aquela pessoa que vai lhe ajudar a ter uma percepção diferente do lugar que você está visitando. E o nosso objetivo com a Fortaleza é esse, justamente, é poder trazer um pouco de diferencial aos visitantes também e mostrar que Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, não é só turismo de sol e praia. Nós temos muita história para poder contar, nós que não somos daqui também, que gostamos muito, que adotamos essa terra também para a gente poder trabalhar, para a gente poder explorar da melhor forma possível, né? As riquezas naturais, culturais, com consciência. Então, é bacana deixar isso, que Santa Catarina não é só turismo e praia. Tem muita coisa bacana, tem muita cultura e vale a pena conhecer. E os profissionais de turismo são essas pessoas que vão lhe dar o suporte para você poder conhecer da melhor forma possível. Com certeza, Michel, é isso aí. Então, a minha ideia de trazer profissionais guias de turismo é justamente essa, para a gente valorizar a nossa profissão e mostrar que também não é cheio de regras assim você contratar um guia de turismo. E então, o pessoal aqui parabenizando muito a gente, Agradecer a todo mundo que participou, muito todo mundo obrigado por ter gostando. participado, muito bacana.
E você também, Lu. Está Muito obrigada. sensacional. Desejando sucesso para gente. Nós ainda estamos concluindo o curso de guia regional, e essa foi uma forma da gente poder estar mostrando o nosso trabalho, valorizando a nossa profissão. Então, Michel, agora vamos ver aqui no finalzinho. Queria agradecer a todos vocês que participaram hoje com a gente. A gente teve um público de mais ou menos 20 pessoas oscilando na nossa live, então foi um público muito bom. As professoras, os Muito colegas, obrigada a também a mãe, todo o mundo pai, o que irmão, participou os aqui. amigos, todos que estão aí prestigiando o nosso trabalho. Nossos últimos 30 segundos, Michel, suas considerações finais. Até a próxima. Agradecer novamente todo mundo que participou aí. Agradecer a você por essa Michel, oportunidade aí, por essa ideia bacana de poder, cada semana, poder receber uma pessoa diferente da área para trazer conhecimentos, 10 novidades.